Olá pessoal, iniciando esse nosso novo capítulo do nosso estudo de cálculo diferencial integral, nós vamos falar sobre integração. E aqui inicialmente ela vai ser entendida como o processo inverso da derivada. Digamos que você conheça a derivada de uma função e você não sabe quem é a primitiva, ou seja, você não sabe qual função gerou essa derivada. Tá? Veja essa expressão 6.1 aqui, ó. df de x igual a g de x. Imagine que você conhecesse g de x e quisesse encontrar quem é f. O processo que vai te ajudar a calcular a partir de g de x quem é f, quem é a função primitiva cuja derivada gerou g de x, é o processo de integração. Tá? Aqui nós vamos estar falando da chamada integração indefinida, certo? E depois vocês vão ver a chamada integração definida, tá? Quando a gente impõe limite para essa integração. Aqui isso não vai ocorrer, ok? Algumas integrais vocês vão fazer de cabeça, vocês vão conhecer o resultado. Por exemplo, digamos que g de x fosse 2x, tá? Se g de x é 2x, está aqui, ó, né? Então você sabe muito bem que função derivando dá 2x. Qualquer função x² mais uma constante, tá? Quando você derivar, vai dar 2x. Vai aplicar a regra da soma. Derivada de a mais b é derivada de a mais derivada de b. Então, quando o operador d de x, o operador derivado atuar sobre x², vai dar o 2x. E quando ele atuar sobre a constante, vai dar zero, porque a derivada de constante é zero. Certo? No processo de integração, no processo em você partir da derivada e chegar na função primitiva, para cada integração que você faz, surge uma constante. E a essa constante a gente dá o nome de constante de integração. Vamos ver com um pouco mais de detalhes, olhando para o quadrinho ao lado. Repara lá, eu tenho a expressão lá df de x igual a g de x, que é a 6.1. Ok? Bom, nós vamos multiplicar esta expressão por uma quantidade infinitesimal de x. Dos dois lados, né? Tem que manter a igualdade. Certo? Repare que este termo aqui, ó, df dx dx, pela regra da cadeia, é o próprio df. Tá? E agora o processo de integração é representado por um S, uma espécie de S alongado colocado dos dois lados. Aqui, ó, como vocês podem ver, certo? Esse é o símbolo de integral, tá? E ele foi colocado dos dois lados. Bom, veja, neste lado de cá, o que nós temos é uma função foi diferenciada e depois foi integrada. Se o processo de derivar e integrar são processos inversos, isto aqui obrigatoriamente gera o próprio f de x mais ou menos uma constante. Está aqui. Este é o processo de integração. Esta constante aqui recebe o nome de constante de integração, tá? E este g de x aqui é chamado de integrando. E esse processo que nós fizemos aqui é o processo de integração. Uma vez conhecido g de x, nós podemos tentar encontrar a solução para esta expressão. Conseguimos expressar f de x em termos de funções de x. Algumas dessas funções, elas são conhecidas por vocês. Voltemos ao quadro maior. Então, ainda em relação à constante de integração que surge, essa constante ela vai estar ligada às chamadas condições iniciais do problema que você estiver estudando.
Digamos que você, por exemplo, tenha encontrado lá a tua solução dada por 6.2, tá? Você conhece f de x, você conseguiu efetuar a integração, então você tem um f de x que é uma função que depende de outras funções de x, tá? E aí você quer que esta função, né, que ela passe por um ponto específico, né? Digamos, por exemplo, que o resultado dessa integração, tá, seja 2x mais c, ok? E aí, se o resultado da sua integração é 2x mais c, digamos que você queira que o ponto x igual a 2, y igual a 5 pertença à função 2x mais c. Então, você sabe quando x, para isso ser verdade, quando x for 2, a imagem é 5. Então você aplica isso na função e você encontra um valor de c, que nesse caso vai ser 1. Então, para este problema com esta condição inicial específica, a função é 2x mais 1. E é por esse motivo que a gente não pode simplesmente jogar fora, ao realizar uma integração, a constante de integração. Porque você está escolhendo de antemão um valor para ela, isso vai implicar em uma condição inicial para a função que você encontrou. Integrais imediatas. Como já mencionado, algumas integrais são conhecidas de vocês, porque vocês sabem que função cuja derivada vai dar aquele resultado. Exemplo, aqui ó, a integral de x elevado a n dx para n diferente de menos 1. Então o resultado disso tem que ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais uma constante de integração. Por que isso? Digamos que você tenha x ao quadrado, tá, para integrar. O teu resultado vai ser x ao cubo sobre 3. Como é que eu sei isso? Uma maneira de você checar se o seu resultado está correto é você pegar ele, tá aqui, ó, e derivar em relação à variável. E se ele estiver correto, o que você vai encontrar é o integrando. Então veja bem, o resultado aqui, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Eu vou derivar, eu tenho uma variável elevada a um número. Então, regra da potência. Vai descer este número, eu vou subtrair do expoente uma unidade, né? Então vai ficar, desce o n mais 1, vezes x elevado a n mais 1 menos 1, dividido por n mais 1. O n mais 1 que desceu vai cortar com n mais 1. O menos 1 do expoente vai cortar com 1 do expoente. O que vai sobrar? X elevado a n, já que a derivada da constante é nula. Certo? O que derivando dá 1 sobre x? Log neperiano de x mais uma constante. Nós sabemos disso, nós provamos isso. Então, a integral de 1 sobre x dx tem que ser log neperiano de x mais uma constante. O que derivando dá seno de x? Cosseno x. Então, a integral de cosseno x tem que dar seno de x mais uma constante. O que derivando da exponencial de x? A própria exponencial de x. E assim você vai e encontra um conjunto de integrais que você sabe qual é o resultado delas, quanto que elas dão, né, o resultado, porque você conhece a função que, uma vez derivada, gera o integrando.
As integrais possuem 3 propriedades operacionais. A primeira é a da soma, né? Se você tem duas funções e elas estão somando e você está integrando elas, a integral de f de x mais g de x é a integral de f de x dx mais a integral de g de x dx. Costumamos dizer que a integral de uma soma é a soma de suas integrais. O mesmo ocorre para a diferença entre elas, tá? Então, o operador integral atua sobre a primeira, tá aqui, o sinal de menos ele sai e de dentro do operador integral, porque ele é menos uma constante, né? Então a integral é em x e não em uma constante, e depois atua em g de x. Então a integral de diferença é a diferença de suas integrais. E a terceira propriedade, conhecida como propriedade de homogeneidade. Se você tem uma constante multiplicando uma função e quer integrar, essa constante, como não depende de x, pode sair do sinal de integral e aí você calcula a integral. Então a integral de constante vezes um f de x dx é igual a constante vezes a integral de f de x dx. São essas as três propriedades operacionais da integração. Agora vejam, nós mostramos integrais que são conhecidas. Nem sempre isso vai ocorrer. Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes nós nos deparamos com integrais que nós não sabemos como resolver. Pelo menos não imediatamente, não é uma resposta imediata. Então, no decorrer do nosso curso agora, nós vamos aprender alguns métodos de integração para, dado uma integral que eu não sei o resultado, eu reescrevê-la numa forma conhecida. Nós vamos abordar os seguintes métodos: método de mudança de variáveis, o método da integração por partes, o método da substituição trigonométrica, o método de integração de funções racionais por frações parciais e um método de integração que envolve produtos e potências de senos e cossenos. Por fim, os chamados métodos especiais de integração. Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo. Obrigado.